Olá, você que faz parte do povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém? A você que está me vendo agora, que não professa a minha fé, que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra vá de encontro ao seu coração, que ela seja exatamente o que você precisa neste momento. Hoje, amados, nós vamos meditar em 4 versículos que está na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Os versículos são o 35, o 37, o 38 e o 39, que diz assim: Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, essa palavra que foi escrita pelo apóstolo Paulo é um cântico de vitória, né? É uma declaração de Paulo. E quando a gente lê essa passagem, a gente entende claramente que é um cântico de alguém que realmente tinha passado por tudo isso, por todas essas dificuldades. E o que me admira é alguém que passou por tudo isso e que mesmo assim teve a coragem e a força de abrir a sua boca e dizer: olha, eu estou passando por tudo isso, eu passei por tudo isso, mas hoje eu tenho a consciência de que nada pode me separar do amor de Deus. Amados, isso é lindo, né? Uma pessoa, um cristão que chega nesse nível de não ser parado por nada nem por ninguém, né? Esse nível de afronta, de perseguição, que sofre aquele que escolhe obedecer, que sofre aquele que escolhe seguir a Deus. Porque a partir do momento, amados, que você escolhe, olha, eu vou andar na contramão do mundo, tenha certeza. Todas essas dificuldades, as mesmas dificuldades que Paulo passou, ou até piores, você vai enfrentar. E por que eu estou falando isso aqui hoje? Porque essa semana para mim foi uma semana muito desafiadora. E eu me senti até como Jeremias, que em alguns momentos Jeremias quis desistir do chamado de Deus. Em alguns momentos Jeremias disse: Senhor, porque Jeremias foi chamado como profeta das nações. Né? Quando você lê o livro de Jeremias, você vê a história de Jeremias. Ele foi chamado como profeta das nações, mas ele não foi chamado para passar a mão na cabeça de ninguém. Ele não foi chamado para adular ninguém. Ele foi chamado exatamente para denunciar os pecados de Israel, as abominações que Israel praticava naquele tempo. E isso, amados, fez com que ele fosse perseguido. Jeremias foi lançado num poço, Jeremias foi encerrado na prisão, Jeremias foi maltratado. Então chegou um momento que Jeremias falou: Senhor, eu não quero mais isso para mim. Eu tenho profetizado maldição, eu tenho profetizado só coisa ruim contra Israel, e por causa disso eu estou sofrendo tudo isso. Mas o que me deixa admirada, amados, é que quando você realmente é chamada por Deus, a gente percebe o seguinte: você muitas vezes quer até desistir. Você fala: Deus, eu não quero isso. Estou passando tudo isso depois que eu optei em fazer a tua vontade. Olha tudo que eu estou sofrendo. Mas, amados, você não consegue desistir. Jeremias não conseguia. Eu até anotei aqui, Jeremias capítulo 20, do versículo 7 ao 9, fala exatamente, Jeremias dizendo que quando ele queria desistir, o coração dele queimava. E amados, é exatamente isso que tem acontecido comigo e que aconteceu essa semana, que em alguns momentos eu falei: Deus, eu não quero isso, eu não quero esse ministério, Deus, eu não quero. Amados, é uma força que nos move, é algo dentro de nós, é uma raiz que já está plantada, amados, já faz parte de você. E você não consegue desistir, é uma força que não vem de nós. Entende? Eu estou falando para você que está me vendo, que tem um ministério.
que talvez tenha pensado em desistir, que talvez esteja fraco, talvez o que você esteja passando tem te feito pensar, Deus, eu não quero. Amados, não adianta, você não consegue. Porque a sua raiz está firmada em algo muito mais forte do que sua própria vontade. Isso, amados, só me deixou mais admirada, só me deixou mais fortalecida. Quando você lê em Salmos, no capítulo 1, você vê que a Bíblia dizendo assim, olha, aquele que se desvia do caminho dos pecadores, que não se assenta na mesa dos escarnecedores, aquele que teme a Deus, é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. E o que isso significa, amados? Você está plantado junto a ribeiros, e a água na palavra, ela significa, ela tipifica o Espírito Santo de Deus. Então, quando você está plantada junto a ribeiros de águas, a sua raiz vai estar sempre regada, sempre alimentada. Amados, e cada vez mais ela é fortificada, e a raiz, amados, ela vai crescendo para baixo. E quanto mais fundo a raiz vai, menos chance de ser derrubado você é. Então, por que a Bíblia também nos compara com a palmeira? Porque a palmeira é uma das poucas árvores que resiste como é que fala? A um furacão, a um tsunami, a um furacão com ventos de mais de 250 quilômetros por hora. A palmeira, amados, ela enverga, mas ela não é arrancada. Isso é admirável. E a Bíblia nos compara com a palmeira aquele que realmente tem a raiz profunda. E para você ter uma raiz profunda é preciso intimidade diária. É preciso você ser regado diariamente pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus. E quanto mais regado você é, mais a sua raiz vai crescer para baixo. Então isso não significa que a tribulação não vai te alcançar. Isso não significa que o medo não vai te alcançar. Isso não significa que em alguns momentos você vai dizer, Deus, eu não estou aguentando, eu não quero mais essa perseguição. Porque claramente você vê o porquê você está passando por aquilo. Você sente o porquê. Mas é por amor ao nome do Senhor que você passa por aquilo. Mas assim como Paulo, amados, essa palavra de Paulo aqui nos dá esperança. A esperança de podermos saber que a gente vai chegar no nível, que a nossa busca vai nos levar a um nível de que a gente vai dizer, olha, realmente nada pode me separar do amor de Deus. Nem a tribulação, nem a perseguição, nem o medo, nem a espada, nem a ameaça de morte. Nada pode me separar do amor de Deus. E ele declara mais ainda que no último versículo, olha, eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o que eu estou vivendo hoje, nem o que eu porventura vai viver, se porventura eu enfrentar a morte, nem a morte vai me separar do amor de Deus, amados. Esse nível de Paulo aqui é admirável, é algo maravilhoso. E, amados, mais uma vez eu digo para você que porventura está pensando em parar, você que tem um ministério de louvor, você que tem um ministério de palavra, de evangelização, você que tem um ministério de dança, seja qual for o ministério que você exerça em obediência à palavra de Deus, eu estou dizendo para você hoje, inspirada pela palavra de Deus, a palavra que falou comigo nessa semana, de alguém que essa semana foi como Jeremias, dizendo, Deus, eu não quero. Mas, amados, você não vai conseguir parar. Porque se a sua raiz estiver junto a ribeiros de águas, se ela estiver sendo regada pelo Espírito Santo de Deus diariamente, você não vai conseguir parar, porque o seu chamado é maior do que a vontade de parar, é maior do que sua própria vontade. Amados, não pare. Independente do que você passe, não pare. Não pare, não pare de exaltar o nome de Deus, não pare de dizer que Ele é Deus, de levar a palavra a quem precisa, amados, não pare. Deus escolheu você, Deus chamou você e por isso, exalte o nome dEle. Ele poderia chamar qualquer outra pessoa, mas Ele chamou você. Ele chamou você e essa perseguição nada mais é do que a confirmação de que você está no caminho certo. Então, amados, se sintam privilegiados.
Se sinta um privilegiado pelo seu chamado hoje, pelo chamado de Deus na sua vida. Se sinta um privilegiado por ter sido escolhido por Deus, porque se Deus poderia chamar qualquer outra pessoa, mas Ele olhou para você, igual Ele olhou para mim, tão pequena, um vaso de barro, insignificante diante de Deus, perante Deus, e mesmo assim Ele achou graça. Assim como Ele achou graça em Paulo, que era um perseguidor da igreja, e de perseguidor passou a ser perseguido. Assim como Ele achou graça em Jeremias, que Ele chamou ainda criança, que Ele escolheu desde o ventre da mãe de Jeremias. Amados, isso é lindo. É lindo quando Deus escolhe alguém, quando entre tantos Deus escolhe você. Deus diz, é você. Amados, eu sei que é difícil, eu sei que muitas vezes dá vontade de parar, mas amados, se sua raiz está plantada junto a ribeiros de águas, você não vai conseguir parar. Você não vai conseguir parar porque o seu chamado é maior do que a sua vontade de parar. E eu tenho a certeza de que nós vamos declarar como Paulo, nós vamos chegar a esse nível de Paulo, dizendo, mas em todas essas coisas, que coisas? Tribulação, perseguição, fome, espada, nudez, em todas essas coisas e todas as outras que porventura vierem, eu sou mais do que vencedora, por meio daquele que me amou. Aleluia. Amados, que essa palavra tenha realmente tocado o seu coração. Você que porventura está com vontade de parar, que essa palavra seja a força, o renovo que você precisa neste momento. E que se essa palavra tocou seu coração, que você compartilhe esse vídeo. Envie para alguém que você vê que está desanimado, alguém da sua igreja, alguém da sua família, que você vê que está precisando de uma palavra. Ou até mesmo alguém que não professa a sua fé, que está desanimado por algum motivo, envie esse vídeo, compartilhe Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma semana maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém.